Amados irmãos, como cristãos, nós precisamos ter a coragem de defender a nossa fé na justificação através de Cristo Jesus. E não nos acovardarmos diante daqueles que querem nos empurrar goela abaixo um evangelho espúrio e vazio de princípios bíblicos. Eu quero ler um texto que está em Gálatas, capítulo 2, versículos de 11 a 14, que diz o seguinte: quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, e a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Pois bem, queridos, Paulo aqui está argumentando, repreendendo a Pedro na presença de todos em Antioquia, pelo seu deslize, pelo seu ato condenável, pois Pedro, apesar de ser um dos líderes da igreja, ele estava agindo como hipócrita. Pedro era bastante esclarecido, no entanto, estava sendo motivado pelo receio do que Tiago e os outros pudessem pensar a seu respeito. Paulo sabia que precisava confrontar Pedro antes que os seus atos pudessem trazer danos à igreja. Por isso, publicamente, ele se opõe a ele. Paulo está finalizando o seu argumento histórico contra a alegação judaizante de que a justificação do pecador só se daria por sua cooperação com Deus. Vê bem, se Deus precisa que a gente coopere com alguma coisa, Ele precisa que a gente coopere com a obediência. Não a lei, mas a obediência à lei divina. E os judaizantes postulavam ainda erroneamente que Paulo e a sua pregação do Evangelho da Graça e eram equivocados por serem, segundo eles, uma alteração vil do verdadeiro Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho para eles, entre aspas, era guardar a lei. E Paulo argumenta que nem ele, nem o seu Evangelho são impostores. Primeiro, porque ele não o recebeu de homem nenhum. Não recebeu por meio de homens, mas recebeu diretamente de Cristo. Segundo, porque o Evangelho que o apóstolo Paulo pregava era o mesmo Evangelho pregado pelos demais apóstolos de Jesus. Portanto, o Evangelho da graça não é nem inferior e nem diferente, mas é o mesmo Evangelho pregado pelos verdadeiros apóstolos de Jesus. Tendo firmado isso, o apóstolo Paulo chega ao centro do problema judaizante. Porque os judaizantes confiavam em suas próprias obras para serem aceitos e perdoados por Deus e insultavam a Cristo, julgando o seu sacrifício ser insuficiente para salvar. Uma tragédia, queridos. Paulo afirma categoricamente o seguinte: a justificação é pela fé somente. Paulo, então, constrói o seu argumento com duas afirmações. A justificação é pela fé somente. Paulo faz afirmações contundentes sobre a justificação, dizendo: o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ele diz: mas o homem ou a mulher não podem, jamais poderão alcançar a justificação pelas obras da lei. É o que é, gente, então, a justificação. Lembra que eu conceituei na primeira parte? Justificação é um termo legal, tomado emprestado dos tribunais. É o exato oposto da condenação. Veja o que diz Moisés em Deuteronômio 25:1. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes julgarão,
justificando ao justo e condenando ao culpado. Ainda em Provérbios 17:15, absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. E ainda, Romanos capítulo 8, 33 e 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, condenar, portanto, é declarar uma pessoa culpada, enquanto que justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. É isso que Jesus faz conosco. A justificação na perspectiva bíblica, queridos, refere-se aos atos de misericórdias do imerecido favor divino, através do qual ele aceita o pecador na sua presença, perdoando-o e isentando-o de culpa, por tratá-lo como justo, não com base nos seus méritos, nos seus merecimentos, mas no mérito de Cristo. Aleluia! E essa doutrina, amados, deixa claro que justo é Deus e não nós. O que a única forma que precisamos buscar para podermos ter e manter a comunhão com Deus é pela mediação de Cristo, em trazer Deus a nós pela graça e levar-nos a Deus pelo perdão mediante o seu sacrifício vicário na cruz. Como pecador condenado, então, queridos, pode ser justo na presença de Deus? A resposta do apóstolo Paulo é a seguinte: primeiro, sendo justificado pelo sacrifício de Cristo, sendo unido a Ele eternamente. E o que são as obras da lei? A lei é a soma total dos mandamentos de Deus. Logo, as obras da lei são os atos praticados em obediência a ela. Os judeus e os judaizantes achavam que poderiam ser justificados na presença de Deus desse modo. Eles criam que precisavam fazer tudo o que a lei ordenava e evitar tudo o que a lei proibia para serem perdoados por Deus e aceitos por Ele. Eles acreditavam que era preciso guardar toda a lei cerimonial. Aliás, não só a lei cerimonial, mas também toda a lei moral. O problema, queridos, é que para um pecador isso era uma coisa impossível. Então Paulo vai dizer que tentar ser salvo por esse caminho é o mesmo que tentar estabelecer a sua própria justiça. E ele escreve aos Romanos capítulo 10, 33, porquanto, reconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Esse é o princípio religioso do mundo inteiro, infelizmente. Mas, graças a Deus, no cristianismo, não. E esse princípio, irmãos, ele é maléfico porque ele lisonjeia o homem, porque afirma que se ele melhorar um pouco mais, e se esforçar um pouco mais, ele vai conseguir a sua própria salvação. É o que os judaizantes faziam. O próprio esforço dele que o fazia merecedor da salvação. Sendo assim, nessa religião, Cristo era visto como o caminho da salvação, mas não como Salvador. Mas o fato, amados, é que ninguém jamais será salvo dessa maneira, porque ninguém consegue obedecer integralmente à lei, como Paulo registra em Romanos capítulo 3, 23 e 24, que ele diz: justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse texto, a palavra carecer aqui significa necessitar, precisar muito, não alcançar, ser incapaz e ser destituído de alguma coisa. Portanto, nem homem, nem mulher serão justificados por esse caminho. Paulo faz uma declaração pessoal dizendo o seguinte: nós temos crido em Cristo para sermos justificados por Ele. E o que significa crer em Cristo, amado?
Observe que Paulo muda do geral para o particular e pessoal e usa o pronome pessoal nós. E quando ele usa essa terceira pessoa do plural, nós, ele está se referindo a si mesmo e a Pedro. Então, o que realmente precisamos para sermos justificados? Primeiro, é conhecermos a nossa condição de pecador. Segundo, reconhecermos a incapacidade de autorredenção. Terceiro, a nossa necessidade do favor divino e nos arrependermos da nossa autoafirmação de justiça própria e depositar toda a nossa confiança em Cristo para sermos salvos. Observe ainda, queridos, que a fé em Cristo não é apenas uma crença intelectual, mas um compromisso pessoal com Deus e com seu Filho Jesus, visto que cremos em Cristo. A preposição eis aqui no grego dá a ideia de para dentro, ou seja, para dentro de Cristo, como um ato de entrega pessoal e não apenas de aceitação de um fato ocorrido. Portanto, crer em Cristo, amados, é ir a Ele em busca de refúgio e de misericórdia quanto aos nossos muitos pecados que nos fez destituídos, separados da graça de Deus. Nossa certeza acerca do Evangelho, amados, não é meramente intelectual, mas uma experiência pessoal na qual podemos saber a respeito e testemunhar publicamente através da nossa história existencial. Ninguém será justificado por obras da lei. Essa é uma declaração universal. E esta afirmação está feita no Salmo 143, 2, que diz: mas não leves o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. E Paulo repete também em Romanos capítulo 3, 20, quando ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ela é excludente, ou seja, afirma que absolutamente qualquer pessoa, e toda e qualquer pessoa, jamais poderá chegar até a presença de Deus tentando fazê-lo, puxando o carrinho da justiça própria.